Uma dessas notícias vem do cenário internacional em relação ao Brasil. O presidente da Ucrânia, o governo da Ucrânia, acusou o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, de fazer campanha pró-Rússia. E realmente a postura do Lula parece pró-Rússia mesmo, né? Na verdade, a postura do Lula vem de um problema da política externa do governo do PT, mas é um problema de política externa facilmente corrigível. E a gente assistiu isso durante o governo Lula. Que é de ser contra tudo. A posição dos americanos é essa, a gente vai tomar uma postura diferente. Isso é como raciocinam os petistas em relação à política externa. Eles têm nos Estados Unidos a baliza da posição que ele vai tomar, é contrária. O Bolsonaro é o oposto, mas ficou sem chão, porque era os Estados Unidos do Trump. Sem o Trump não adianta querer se aliar a eles, porque eles não querem o Brasil como aliado. E o Bolsonaro, ele quer fingir que ele é pragmático, quando na verdade é um grande erro. O Lula teve uma aproximação muito grande com a Rússia. E vejam só como o Bolsonaro, ele pende para cada lado, e eu já disse aqui várias vezes, que quem fala de a esquerda quer a Venezuela não é de esquerda nem aqui nem na China. A Venezuela é uma ditadura de um militar de segundo escalão que deu certo, que é o sonho do Bolsonaro. Quem segue a cartilha do Chaves de ponta a ponta é o Bolsonaro. O erro do PT foi ter apoiado a Venezuela dentro de um plano de criação de uma identidade latino-americana. É isso que as pessoas precisam entender, não era afinidade ideológica. Maduro não é socialista, o Chaves não era socialista. Tudo que o Chaves fez é o sonho do Bolsonaro. Armar milícias, agradar militares, dando espaços dentro do Estado. Quem está fazendo isso? Enfraquecer o judiciário e enfraquecer o legislativo. Quem é que está fazendo tudo isso? Toda esta e agradar a população com esmola. Quem está fazendo isso é o Bolsonaro. Não foi o governo Lula que fez isso. O governo Lula era a favor do desarmamento. O governo Lula não colocou os militares no poder. O governo Lula não entrou em conflito com o STF. O governo Lula negociava com o Congresso. Falou, isso não aconteceu. Vamos lembrar aqui que o último ano do governo Lula houve uma campanha muito forte no Congresso para autorizar um terceiro mandato. E o Lula não quis. Então, a gente tem que entender certas coisas para poder falar, porque a gente vai começar a falar um monte de bobagem. O governo Lula iniciou uma aproximação com a Rússia muito forte, por conta dessa questão de se colocar como um anteparo em relação à influência americana na América Latina. A gente pode olhar um exemplo claro, que foi a grande bobagem do governo Lula, de dinheiro jogado fora, que o Bolsonaro quis pegar carona esse ano, que foi de se aproximar da indústria russa de defesa, comprando aqueles helicópteros Mi-35, que já estão sendo desativados depois de 10 anos. Eu disse aqui, os Bell Jet Rangers voaram na FAB 60 anos. 60 anos, Fábio, Paulo. Enquanto que em 10 anos o Brasil está aposentando por total incapacidade de fazer eles voarem. Os Mi-35 russos, que é um projeto da era soviética. Porque o grande problema do armamento russo é que ele, tecnologicamente, não tem dúvida, ele é muito bom. Ele está no mesmo nível do americano. Mas a indústria bélica russa tem um problema muito grave, e esse problema já é conhecido de todo mundo que na América do Sul quis comprar avião. Russo, por exemplo. A Venezuela tem 3 caças voando. Ela comprou um lote de mais de 30 Su-33 e não põe os aviões no ar. Por quê? Porque a Rússia não dá manutenção. Esse é o grande problema. O Peru também tem caças russos, eles não têm operatividade. Não tem mínimo operacional de aviões voando. Todo mundo que trabalha... Enquanto que o Brasil tem F-5 voando até hoje. Comprados no início da década de 70. Enquanto os Mirages, que o Brasil comprou 2 anos antes, pararam de voar,
O F-5 está aí até hoje. Antes da chegada do Gripen, ele é o único caça operacional que nós temos, modernizado pela Embraer e pela Elbit, que é israelense, mas está voando até hoje. O equipamento americano tem essa qualidade, que é da durabilidade e da assistência técnica permanente. Enquanto isso, o russo não tem nenhuma. Ele te vende e diz, se vira. Os helicópteros já vão ser aposentados. O Brasil quis comprar aquelas baterias antiaéreas deles. Em 5 anos, 6 anos já não tem peça. Quer dizer, é uma atitude infeliz do Lula e uma atitude infeliz do Bolsonaro, que foi oportunista de pegar carona naquilo que já tinha se mostrado equivocado com o Lula. Agora, quando alguém começa a falar para mim, não, porque os militares são honestos, são patriotas, são isso, eu falo, amigo, nenhuma indústria dá mais comissão do que a indústria de defesa. Quando eu vejo alguém querendo, no nome de um governo, falar em comprar equipamento russo, a gente sabe por quê. São as maiores comissões pagas no mercado. Então não venham falar de honestidade, porque corrupção no Brasil é uma coisa endêmica em qualquer área da nossa vida política, infelizmente.